Bora lá falar sobre entrevista. Quais são os erros aí que você pode estar cometendo nessa fase tão específica aí do processo seletivo, não é mesmo? Muita gente chega nessa última etapa. Eu falo que gera, todo um trabalho para chegar lá, passar pela inteligência artificial, pela triagem de currículo, e aí finalmente consegue chegar lá na entrevista e acaba sendo reprovada. Dá na trave, como eu costumo falar, né? Então aqui hoje eu vou falar um pouco de quais são os 3 erros que eu percebo que acometem essa questão da entrevista, que impactam diretamente na sua aprovação aí para os processos seletivos. Tá rolando inclusive um questionário sobre a rota da recolocação, né, que vai acontecer aí na segunda-feira, e uma das dores que vocês mais trouxeram, que as pessoas mais responderam, foi exatamente essa questão aí da entrevista. Então por isso eu trouxe esse tema hoje aqui como live. Fui recrutadora por mais de 13 anos, e eu sentia muito essa dificuldade, inclusive, dos candidatos. Então, eu via o currículo, via o potencial que as pessoas tinham, currículo bom, tecnicamente a pessoa tinha toda a bagagem que eu precisava enquanto recrutadora, mas aí chegava lá na entrevista e por vários motivos que eu vou contar um pouco mais aqui, a pessoa acabava sendo reprovada. E isso foi me gerando muita angústia, muita dúvida até mesmo do meu papel ali enquanto recrutadora. Eu entendia que eu não tinha muito o que eu fazer, a não ser dar o feedback de aprovado, reprovado. E aí foi que eu também busquei, então, minha transição de carreira. Hoje eu estou do lado de cá, como eu costumo falar, ensinando, ajudando as pessoas nesse processo de recolocação no mercado. Eu também já busquei muito tempo, vagas. Eu também era aquela candidata que não sabia se vender, que chegava na entrevista e acabava não conseguindo, às vezes, demonstrar todo o meu potencial, todo o meu conhecimento. Muitas vezes deixei, algumas vagas boas, como a gente fala, aquelas vagas dos sonhos, vagas que tem uma remuneração boa, enfim, exatamente por essa falta de estratégia, por essa técnica que a entrevista e o processo seletivo, ela nos exige, Então, convido você também para mandar essa live aqui para mais pessoas, chamar mais pessoas que estão nessa mesma situação, de recolocação, buscando aí um trabalho. Seja, porque está desempregada, seja porque realmente hoje quer sair do trabalho em que está, buscar algo melhor, buscar novos horizontes, um cargo que pague melhor, uma posição nova no mercado, então às vezes também está buscando uma transição de carreira. E também aquelas pessoas que estão há muito tempo, às vezes, sem fazer uma entrevista, o que acontece bastante, Às vezes a pessoa fica lá 5 anos, 10 anos dentro de uma mesma empresa e quando se depara aí com esse processo seletivo novamente, já não sabe mais como que faz, o que fala, numa entrevista. Então, quero ajudar aí vocês com todas essas informações aqui nessa live, tá? Se vocês também tiverem dúvidas, vão colocando aqui na caixinha ou escrevendo aqui no chat. Quais são, as maiores as perguntas, talvez, de entrevista que vocês têm mais dificuldade de responder, aquelas perguntas que deixam você mais nervosa, ou também aqueles mitos e verdades, sobre entrevista. Às vezes eu ouço as pessoas me perguntando, tá, Kelly, mas a minha entrevista ela foi muito rápida, E então isso significa que eu fui mal, Isso é um sinal ruim. Então, tem alguns mitos aí que vocês acabam criando na cabeça, e eu, enquanto já estive do outro lado, como eu falei, como recrutadora, vou trazendo sempre esses esclarecimentos, vou contando o que é verdade, o que não é, Eu sei que tem muita insegurança aí por parte de vocês nesse momento aí de processo seletivo, Hoje à tarde mesmo estava ajudando aí um cliente, Porque ele tinha um processo, ele colocou o número errado do telefone, e aí foi que a mãe recebeu a mensagem, para agendar, enfim, o processo. Aí vem com aquelas dúvidas, Tá, o que eu faço? Ligo, não ligo para a pessoa? Respondo, não respondo? Então, ajam com o máximo de naturalidade que vocês possam durante esse processo, como hoje eu falei até nos stories. O recrutador, ele precisa de você também, por mais que talvez isso não pareça na cabeça de vocês,
ele também, ele quer sim, né, entrevistar, ele quer aprovar aí o máximo de pessoas que ele pode. Então, em contrapartida, a gente também precisa ajudar ele, não é mesmo? Então, tem os dois lados aí da moeda. Um recrutador que busca, assim, um candidato bom, um recrutador que está precisando fechar essa vaga. E, por outro lado, esses candidatos, vocês, né, que estão buscando essa recolocação, também com essas dúvidas do que fazer, do que não fazer, como se posicionar, o que pode, o que não pode, né, trazer aí no momento da entrevista. Bom, um dos motivos, assim, que eu vejo que mais reprova as pessoas é a questão da ansiedade, né? Conta aqui pra mim quem fica muito ansioso quando tá aí frente a uma oportunidade de entrevista. Passa, né, o dia já pensando nela, enfim, né, e aí gera todo aquele nervosismo na hora da entrevista também. Isso atrapalha muito porque vocês deixam muitas vezes de ouvir as perguntas, respondem coisas totalmente diferente do que o recrutador tá querendo perguntar. Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão da ansiedade, né? O Fábio tá comentando aqui que ele fica, né, criando expectativas, exatamente. E aí isso também, esse criar expectativas também fazem com que vocês dão um tiro no pé. O que é isso? Você fica lá pensando o que o recrutador gostaria que você respondesse. E aí você demora, inclusive, até para responder a pergunta, porque fica lá, né, naquela dúvida. Aí começa a responder, responde tudo errado, porque se embanana, porque às vezes tá pensando em responder uma coisa, no meio do caminho tu lembrou que, será que é isso? Não, acho que é outro projeto que eu deveria trazer. E aí já vai, mistura todas as histórias, aquela comunicação lá fica um desastre, né? Então, trabalhar essa questão da ansiedade aí frente aos processos seletivos é extremamente importante por esses motivos. Então, eu consigo escutar mais o que o recrutador está me perguntando, aí eu consigo responder mais assertivamente e também eu não gero essa expectativa de que, eu tenho que responder uma coisa. Você tem que responder a pergunta corretamente, principalmente se for uma entrevista por competência. Então, o que não pode fazer é fugir daquela resposta. Então, a pessoa está te perguntando sobre liderança e você, quando vê, tá falando lá sobre trabalho em equipe. Então, essa questão que atrapalha é a ansiedade, percebe? Não necessariamente é eu não saber responder sobre liderança. Então, é importante que a gente comece, né, a se preparar também. Quando a gente pensa nessa preparação, que é um outro ponto que eu vejo que impacta bastante, é porque às vezes a gente vai meio assim, sem muitas expectativas, ou o que acontece, né? Eu mando lá o meu currículo, eu nem tô acreditando muito que vão me chamar para essa vaga, e aí quando você menos espera, né, querido, tem uma ligação aí, e já no telefone mesmo começa, me fale mais sobre você, olha só, tem o seu currículo aqui, e a gente tá com uma vaga assim, assado, em aberto, e queria ouvir um pouco, bater um papo com você. Pronto, por telefone mesmo. Aí o que faz? Junta a ansiedade com a falta da preparação, vai dar ruim. Então, o que é importante? Que a gente acredite. Por quê? Porque se eu mandei meu currículo, se eu tô me colocando no mercado, o mínimo que eu preciso fazer é estudar sobre mim. Então, o que é isso, né? Estudar minha história, estudar meu currículo, estudar meus cases ali de sucesso, estudar, inclusive, pensando nessas vagas que eu estou me candidatando. Porque aí a gente também entra numa outra coisa que acontece bastante, que a gente sai aí mandando currículo aleatoriamente, porque a gente olha para as vagas e pensa, nossa, eu gosto disso aqui, isso aqui eu também gosto, eu acho que isso aqui eu também gostaria de fazer. E aí a gente sai mandando currículo para tudo quanto é lado, né? E aí isso também atrapalha a gente estudar, percebe, o nosso currículo? Porque o que acontece? Se eu mando, por exemplo, eu que tenho experiência com treinamento, com recrutamento, se eu mando para uma vaga de treinamento, logo eu preciso estudar as minhas experiências que conversam mais com o treinamento. Logo, se alguém me liga para falar daquela vaga ou marca uma entrevista, eu preciso trazer todas as minhas experiências que conversem mais com o com o treinamento do que com o recrutamento. Então, por isso que o processo seletivo, ele é uma estratégia, né? A gente precisa entender qual que são as vagas que combinam aí com o meu perfil. Logo, eu tenho que ter meus cases mapeados, as minhas histórias,
tanto histórias de sucesso quanto de insucesso, porque também vão ser perguntadas aí durante a entrevista. E assim que alguém, né, marcar uma entrevista, eu já preciso estar preparada, porque é aquela velha história, né, a oportunidade ela vai passar na sua frente. Tá, e aí, eu vou saber aproveitar? Então, assim, de todos os clientes que eu assessoro, enfim, eu vejo muito isso acontecendo e eu bato muito na tecla, né, de que a gente precisa, sim, estar preparada. Porque o que acontece é que vocês acabam deixando para a última hora, exatamente porque acredito que nem vai ser chamado aí, já se sabotando, né? E aí, quando você menos espera, tem uma entrevista e aí automaticamente você não estando preparado, você não dá o teu melhor e vem a reprovação. E aí isso vai alimentando, inclusive, tua crença de incapacidade, né? E a ansiedade, a gente também administra ela com a preparação, porque o que é a ansiedade, né? A ansiedade é aquela coisa de a gente não saber o que nos espera ali na frente. É como se a gente estivesse lá tudo escuro e não vendo realmente a luz no fim do túnel. Isso gera um medo, gera uma insegurança normal, né, do ser humano, porque o nosso cérebro, ele tem essa função de nos alertar do perigo. Então, quando a gente está frente a uma entrevista, frente a um processo seletivo, é realmente algo totalmente novo. Então, quanto mais eu entendo como ele funciona, que tipos de pergunta que os recrutadores fazem, por que eles fazem tal pergunta, mais eu vou conhecendo aquele ambiente. Então, ele já não vai ficando mais tão escuro, ele já vai ficando com alguns pontinhos mais claros. Então, quando eu também entendo quais são as perguntas mais frequentes, eu já me preparo. Então, por exemplo, se apresente, fale mais de você. Concorda que isso é já muito característico de uma entrevista? A maioria dos recrutadores, os gerentes, vão começar a entrevista dessa forma. Então, por que eu já não me preparo, né? Já não tenho ali o meu pitch, que eu trouxe essa semana aqui bastante sobre vídeo, sobre pitch de apresentação, é isso. Eu preciso saber falar quem eu sou. Então, se eu já entendo que é uma pergunta comum de entrevista, eu preciso me preparar. As perguntas que eu tenho mais dificuldade, eu preciso me preparar mais ainda. Então, por exemplo, pontos fracos, motivo de saída da empresa, o que eu sei que são assuntos bem delicados que acabam, né, gerando muita ansiedade aí na hora de responder, eu preciso, de fato, elaborar aquilo internamente para conseguir passar essa confiança para quem está escutando. O que acontece? Às vezes, o motivo de saída é algo que você mesmo não está ainda aceitando tanto, principalmente se foi uma demissão ou se foi por algum conflito. Então, por isso que eu falo de a gente reelaborar internamente, porque se a gente aceitar aquilo, aceitar que aquilo aconteceu e ok, tudo bem, né, faz parte, agora a página virada, mais confiança eu vou mostrar para esse recrutador. O que acontece, né? O recrutador, ele não gosta de ficar com dúvidas. Então, o quebra-cabeça ali dele precisa ir encaixando. Então, quando a gente fica, de novo, ansiosa para responder uma pergunta como essa, eu vou gerando essas dúvidas na cabeça dele. E aí ele vai ficando, mas será que é isso que ela tá me contando? Será que foi bem assim? E aí ele começa a te perguntar ainda mais sobre aquilo. E aí, né, ferrou, porque aí sim que a gente fica nervosa. Então, se você tem isso bem relaborado com você mesma, a ideia é que você vai passar mais segurança, mais confiança, tá? E o recrutador, inclusive, não vai nem ficar fazendo mais pergunta em cima daquilo. Bora lá, gente, manda aqui no chat. Deixa eu tomar uma água enquanto isso, que inclusive tô com a garganta toda ruim, minha voz tá um pouco ruim da gripe. Mas me contem aqui, né? Quais perguntas que vocês têm mais receio de responder? Quais, né, são os erros que você acha que mais está cometendo nessa hora da entrevista? A Mariana tá perguntando, né? O que falar quando perguntar qual sua pretensão salarial? Boa! Uma pergunta também difícil, né? Que a maioria das pessoas ficam receosas em responder. E naturalmente, né, a gente fica pensando assim, tá, se eu colocar 2.000 e a vaga era 3.000, eles vão me pagar só 2.000, né? Ou pelo contrário, então se eu colocar que eu quero 3.000 e eles vão pagar só 2.000, já vou ser eliminada logo de cara aí do processo seletivo.
é um assunto que você vai precisar se avaliar, né? Então, por exemplo, se você está disposta a aceitar um salário de R$ 2.000, para que você vai colocar já 3.000 de pretensão? Então, a gente tem que ter ali, vamos pensar, né, um ponto mais de equilíbrio. E a pretensão, ela é muito particular, porque só você que sabe, né, o que você realmente tem de gastos, quanto você paga de aluguel, enfim, todos os gastos que você tem e o mínimo que você precisa para se manter. E além disso, você precisa pensar também na tua bagagem, que aí entra até essa questão do acreditar, da insegurança. Muitas vezes você deixa de avaliar todo o conhecimento que você tem. Então, assim, quanto você já investiu de cursos, o quanto você já investiu na tua capacitação, o quanto você consegue resolver problemas, porque daí não é só uma capacitação técnica, mas a gente tá falando aqui também muito de inteligência emocional, soft skills, que são habilidades, assim, ó, super em altas no mercado. Então, você precisa fazer essa tua retrospectiva e, claro, né, fazer uma pesquisa também de mercado. O site do Glassdoor, ele é bem legal para isso, então a gente coloca lá o cargo, né, e ele traz uma expectativa de valor pago, inclusive por segmentos. Por quê? Porque a gente sabe que alguns segmentos pagam mais e outros menos. Se a gente for pensar no segmento financeiro, algumas indústrias, a questão salarial é bem melhor do que alguns outros, né? Então, tudo isso interfere nessa questão de pretensão salarial. Então, a minha dica é que você faça essa retrospectiva, né? Do que você tem de bagagem, de conhecimento, mais o quanto você minimamente precisa realmente aí para se estabelecer, né, financeiramente. E o terceiro é pesquisar, sim, o mercado. Então, o site do Glassdoor é bem indicado para isso, tá? Espero ter te ajudado. Vamos ver então aqui, o pessoal também tá perguntando o que seria competência comportamental. Ótimo. Então, a gente divide, né, o mercado divide competência técnica e competência comportamental. Competência técnica é aquela competência da tua formação acadêmica, a questão de um Excel avançado, de um Power BI, dashboards, planilhas de Excel, dentro do marketing, se você até quiser colocar qual que é a tua área aqui, eu consigo ser mais específica. Então, isso são conhecimentos, competências que a gente fala técnicas, e as comportamentais a gente está falando das nossas habilidades. Então, comunicação, relacionamento interpessoal, liderança, empreendedorismo, protagonismo. E hoje, inclusive, o mercado, já há algum tempo, inclusive, eles têm investido fortemente na avaliação por competência. Eu já faço entrevista por competência há muitos anos. Por quê? Porque a gente, né, enquanto RH aí, entende que as habilidades técnicas, elas são mais facilmente desenvolvidas do que as comportamentais. Então, é muito preferível que você tenha uma pessoa com o comportamento que você deseja para a tua empresa, com os valores que você acredita que são importantes para a tua empresa, e você vai aprender e vai desenvolver a parte técnica, tá? Por isso que, inclusive, eu falo que é um mito que vocês contam para vocês mesmos, né? Aquela historinha assim: não, eu cheguei lá na entrevista, Kelly, mas eu fui reprovada porque eles queriam alguém com mais experiência do que eu. Daí eu falo, tá, o teu currículo foi selecionado, você passou pela triagem, chegou lá na entrevista e foi reprovada só por causa disso? Dificilmente, né? Claro que pode acontecer, muito relacionado ao momento da empresa, né? Então, sei lá, ela tá precisando de alguém para uma licença maternidade, ou ela tá com um volume muito alto de trabalho e realmente ela precisa de alguém que tenha muito conhecimento naquela área, ou um conhecimento muito específico. Sim, pode acontecer. Mas se você conseguir se vender, se você conseguir mostrar todo o teu potencial, tua vontade de aprendizado, é uma das coisas que eles olham muito, né? Então, eu converso também com muitos ainda de RH, com muitos gestores, e eles falam bastante, né, do quanto é importante ter essa habilidade, né, de querer fazer, de querer acontecer, que é a iniciativa. A iniciativa é outra habilidade comportamental, tá? Do que necessariamente só eu ter o conhecimento técnico. Porque o que adianta eu ter aquele conhecimento técnico se eu não sei, às vezes, o que eu faço com aquilo, se eu não sei resolver problemas, né? Então, é nessa linha aí que as empresas têm investido cada vez mais nisso, tá?
Bom, aí aqui vamos ver a outra pergunta, Kelly. É errado depois de uma entrevista mudar a pretensão salarial indicada anteriormente? A entrevista apresentou um escopo maior de funções. Ótimo, né? Pode acontecer também. Então, não é errado. E aí você pode até dar esse posicionamento, inclusive. Olha, eu realmente tinha colocado minha pretensão de, sei lá, R$2.000, mas entendendo melhor a tua necessidade, teu escopo de trabalho, eu entendo que eu vou precisar fazer X, Y e Z, aí você até ressalta para que você consiga até mostrar que você vai entregar tudo isso e que eles, né, colocaram X mais atividades do que estava no escopo da vaga. E pensando em tudo isso que eu preciso te entregar, eu entendo que um salário adequado é R$3.000. Tá? Então não tem problema revisitar essa pretensão, porque realmente às vezes na vaga tá mais restrito, mais resumido, e aí depois a gente chega lá na entrevista e entende totalmente um outro escopo de trabalho. Então faz bastante sentido, com certeza, tá? E quando perguntarem sobre um desafio que temos, né? É para responder como profissional ou pessoal? Ótima pergunta. Então, assim, ó, às vezes também fica aquela dúvida, né? O que eu respondo? Será que eu falo pessoal, profissional? Essa semana mesmo tô ajudando aí muitos meus clientes responderem os desafios de vídeos. Tem inclusive essa pergunta aí num dos desafios para responder. Vou pegar o exemplo de uma cliente, tá? Ela teve um desafio pessoal que era vender doces na época da pandemia como uma renda extra da faculdade. E aí tem todo um contexto por trás. Por quê? Porque daí veio a pandemia, ela teve que criar uma marca na internet, teve que se desafiar para o Instagram, teve que fazer as embalagens, personalizar todas as embalagens para deixar mais vendível, né, o produto, a entrega, e teve que colocar, inclusive, né, isso no custo, e enfim, então são vários desafios, percebe? E isso é um desafio pessoal, mas que com certeza mostra a resiliência dela, a criatividade dela, mostram várias competências comportamentais, como eu estava citando aqui. Então, ok, faz bastante sentido, né? E às vezes um desafio pessoal, assim, sei lá, mais familiar, né? Uma doença, uma mudança, às vezes, de cidade, enfim, também trazem muitas habilidades comportamentais. Tá? Então não necessariamente precisa ser só profissional. É o que você vai considerar que é mais relevante para você, porque quando você entende que aquilo é relevante, você automaticamente sim consegue vender muito mais aquele projeto para a pessoa que vai estar te ouvindo. Então sim, tem que ter um significado para você e você precisa aprender a vender isso para o outro, tá? É claro que se você tiver um projeto profissional, alguma coisa mais técnica, que super combina com a vaga, com a empresa, eu vou sempre falar para dar preferência para isso, tá? Mas, assim, na maioria das vezes, durante a entrevista, a gente vai intercalar entre coisas pessoais, entre projetos acadêmicos e desafios ali até de voluntariado e questões mais de trabalho, mais técnicas mesmo. Então, pode ir oscilando, inclusive, entre esses campos. E uma outra dica, inclusive, extra, que eu gosto de trazer é exatamente isso. Circule entre várias vivências que vocês tiveram. Às vezes, vocês tendem a focar em uma só, falar muito daquela experiência, daquela vivência, todos os exemplos dentro das perguntas de competência, só daquela empresa, só daquele projeto, então fica meio que, né, uma nota só. Então é legal dar uma circulada também aí entre as vivências, tá? Ah, sim, Júnior, você tá falando que você é coordenador pedagógico, né? Legal. Então, assim, coordenador pedagógico, provavelmente a parte mais técnica das competências tem a relação com desenvolver, né, um plano de aula, tem a ver com você, por exemplo, ter habilidades com algumas ferramentas mais específicas, agora inclusive com o EAD, né, tá muito em alta essas plataformas, o e-learning, então eles vão pedir algumas habilidades específicas também, tá? Então isso seriam as habilidades mais técnicas para a tua área. Faz sentido? Deixa eu ver aqui mais. Tem mais dúvidas na nossa caixinha aqui de perguntas? Não. Legal, gente. Adorei as perguntas. Foram bem produtivas aí.
Tem mais alguma que eu possa ajudar vocês? Porque isso que é legal, né? Quando vocês vão trazendo as perguntas, eu também vou lembrando dos exemplos. E aí isso ajuda bastante. E assim, sempre uma pergunta, com certeza era a pergunta lá do colega também, né? Oi, Mayra, tudo bem? Tô vendo um monte de gente nova aqui, que legal! Que bom que vocês estão aqui. A Mayra já foi minha cliente. Então, e assim, uma coisa que é muito engraçada também, né? Lembrei da Mayra por causa disso. Ela é uma super profissional, tem uma vivência aí, ó, enorme. E eu atendo clientes assim, ó, desde estagiários até diretor, CEO. E aí a mesma coisa que eu ouço de todos. Porque eu não me acho capaz para vaga X. Eu não me acho capaz para o próximo passo. Então, é um desafio que a gente vai ter sempre, a gente vai precisar encarar aí essas inseguranças para a gente dar o próximo passo, para a gente buscar vagas e que sejam, né, mais alinhadas com o nosso potencial mesmo. E é por isso que eu ajudo e sou muito feliz, assim, né, com os resultados que eu tenho, porque eu consigo trazer esse empoderamento, né? A gente precisa, sim, acreditar na nossa história, no nosso potencial, porque eu falo que a entrevista ou o processo, né, nosso de carreira, nós somos o produto. Então, nós precisamos acreditar em nós, no nosso produto. Se a gente não acreditar nisso, a gente não vai conseguir se vender numa entrevista, a gente não vai conseguir galgar uma promoção interna, certo? Por quê? Porque a gente se sente sempre incapaz, inferior, não capacitada. Então, a gente tem muitas crenças aí, né, que nos limitam literalmente. Tá em moda essa palavra, né? Mas a psicologia já fala sobre isso há bastante tempo. Então, sim, são alguns desbloqueios aí que a gente precisa ir tendo para que a gente consiga realmente alcançar esses objetivos, não se sabotar. E uma das estratégias, com certeza, é isso, né? A preparação, é a gente entender um pouco mais desse universo, que naturalmente vocês não entendem, né? Eu falo que para mim é muito fácil, porque é o que eu vivo, é o que eu vivi há muito tempo. É a mesma coisa se eu fosse querer entrar tecnicamente a fundo no negócio de vocês. Então, a gente precisa ir buscando sempre esse conhecimento. Por exemplo, eu, né, enquanto empreendedora, eu preciso também entender de gestão financeira, eu preciso entender de marketing. Não era uma coisa natural do meu dia a dia, precisei buscar essa informação, buscar como é que entende, como é que funciona isso. E é a mesma coisa para quem busca recolocação, para quem busca crescimento. Vocês precisam entender ali como é que funciona os bastidores, como é que funciona isso, como é que a gente, né, dribla ali uma inteligência artificial, como é que a gente faz para se destacar numa entrevista, o que o recrutador, né, ele vai olhar, o que é relevante, o que não é relevante. Porque às vezes vocês também ficam presos a alguns detalhes que não são nada significativos. Então, ter esse conhecimento aí ajuda bastante. Mais uma pergunta aqui, né? Perguntam sempre como a gente se vê daqui 5, 10 anos, como responder isso, né? Com autoconhecimento. Então, hoje, né, se eu fosse colocar o quarto erro aí também das entrevistas, é a falta de autoconhecimento. Isso impacta totalmente na nossa recolocação, na nossa rota, como eu gosto de falar, né? Porque por que eu uso muito esse termo rota, né? E vai ser o tema da aula aí de segunda-feira. Porque é como se a gente precisasse colocar realmente o destino no GPS. Se a gente não coloca o destino no GPS, o que acontece? Ele fica lá circulando, né? Recalculando a rota e não vai para frente. Com a nossa carreira, com a nossa recolocação, é a mesma coisa. Se eu não ter clareza de onde eu quero chegar e eu colocar isso como destino no meu GPS, eu não vou sair do lugar. Eu vou continuar mandando meu currículo para um monte de vaga, eu vou continuar estagnada no meu trabalho, porque eu não vou me posicionar para o gestor com o que eu quero fazer, eu não vou buscar cursos que condizem com aquilo que eu quero fazer, né? Então, para responder uma pergunta como essa, como você se vê daqui 5 anos... Meus clientes brincam, né? Eu morro de rir com eles. Eles falam assim,
Eu mal sei o que eu vou comer amanhã, né? Como é que eu quero saber o que eu vou fazer daqui 5 anos? Aí eles ficam revoltados, né? Eu só quero me recolocar, né? Como é que eles já querem saber que daqui 5 anos eu vou estar fazendo o quê, né? Mas é uma pergunta, eu vou falar um pouco do olhar do recrutador, tá? A gente quer entender se você realmente tem esse protagonismo de carreira que eu estou trazendo aqui. Se você tem esse autoconhecimento para saber se aquela vaga, aquela empresa combinam com o que você está buscando, então, em termos de carreira, né? Por quê? Porque ele não quer te contratar e dali, sei lá, 6 meses, 1 ano, você já não esteja mais lá. É um investimento de tempo e de dinheiro, de indicador, inclusive, né? Os recrutadores têm indicadores aí de turnover, se vocês não sabem. Então, ele precisa ter o máximo de certeza de que ele está fazendo a contratação certa. E aí, quando vem esse tipo de pergunta, ele quer realmente entender que o alinhamento seu do tipo, olha, eu quero trabalhar com tal coisa, com projetos assim, né? O meu legado, né? Tá muito voltado para isso, para aquilo, para aquele outro. Isso tudo vai conversar ali com a empresa. Ele vai olhar e falar, legal, faz sentido, é o que a gente tem a oferecer aqui para a pessoa, tá? Até porque vão pensar assim. E aí, inclusive, né, olha só que interessante, quebra aquele mito do tipo, eu preciso falar que eu quero estar num cargo de liderança? É outra pergunta que me fazem, né? Não necessariamente, porque se isso não conversa com você, você não tem que ir pelo script do tipo, então é isso que eu tenho que falar. Lembra da ansiedade, da gente achar, né, que tem que falar aquilo? Não, tem que conversar com o teu perfil. Até porque, de novo, lembra? Pode ser um tiro no pé, por quê? Porque se eu falar assim, eu quero ser líder, aí ele vai te falar, legal, então, mas é que daqui 5 anos, aqui dentro, a gente não cresce tão rápido, o crescimento, ele é mais demorado. Para você virar líder aqui dentro, a gente precisa de, no mínimo, uns 10 anos. Pronto, tá, né, já ali... Ele já entendeu que talvez você quer crescer e quer ser líder muito rápido, e ali dentro ele não vai ter espaço para isso. Então, a importância da gente ser verdadeira, né? Verdadeira com uma estratégia, é claro. Mas aí, pra gente ser verdadeira, a gente precisa ter autoconhecimento. Fez sentido, Rita? Comenta aqui pra mim. E aí a Lu tá perguntando, né, sobre falar aí um defeito, né, e tal, na resposta. Essa é uma das perguntas mais difíceis de responder pra você aqui através de uma live. Porque realmente, como eu acabei de falar, tem que ser verdadeiro. Então, eu não posso vir aqui com uma regra, tá? Eu odeio essas regras. Não fale ansiedade, não fale perfeccionismo. Ok, tudo bem, não é assim que fala. Mas se você quer trazer ansiedade, eu sempre vou investigar muito, tá? Mas aonde que a ansiedade impacta? O que ela atrapalha teu dia a dia, as tuas entregas? Se a gente for falar de erros, para te trazer uma resposta aqui, seria o seguinte, a gente fala assim muitas vezes, eu sou muito ansiosa. Daí a pessoa pergunta, onde que isso impacta? É porque eu fico sem dormir. O recrutador vai pensar, né, entre aspas, aquela palavra FO, né, se você não consegue dormir, né? Ele quer saber onde que aquilo impacta no trabalho, no dia a dia, nas entregas. Então, a gente, de novo, lembra a assertividade. A gente tem que ser muito assertiva nessa resposta para não gerar dúvidas e, novamente, tá mostrando autoconhecimento aqui, tá? Então, o mais importante não é só falar o defeito, mas falar o que você tá fazendo para desenvolver ele. E aí a gente teve aqui outra pergunta, né, que já esteve numa final de um trainee, na qual não passou, né, e perguntaram como resolveria algo técnico, né, para um trainee corporativo, como deveria ter respondido. Para um trainee corporativo, algo técnico, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta, tá, eu teria que entender melhor o contexto para te ajudar, depois se você quiser me mandar até ali no invite, né, para eu entender melhor. Mas o que acontece? Às vezes vão ter perguntas também voltadas para resolução de problemas. E aí isso entra assim num viés ou de técnico, ou às vezes até de visão globalizada, que aí é uma competência de soft skills, uma habilidade comportamental, tá? Porque algumas vagas, principalmente as de trainee no mercado, eles estão preparando você para uma possível liderança, para um cargo mais estratégico. Logo, espera-se que você tenha uma visão globalizada do mercado, dos negócios, do que está acontecendo no mundo e como tudo isso impacta naquele negócio. Então, quando ele traz um desafio mais situacional para você responder, né?
é com esse intuito de que você esteja antenado, né, com os desafios, com o que está acontecendo e traga uma resposta mais plausível para isso. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente está indo para uma vaga mais voltada para varejo, quem trabalha aí com varejo, com e-commerce, né, a gente sabe o quanto o e-commerce está crescendo, né? Uma pergunta comum que estava sendo feita até então era: como você vê o desafio aí das lojas físicas? Você acha que as lojas físicas irão acabar? Então, não é uma resposta tão técnica, é uma resposta mais de visão globalizada, para mostrar que você está antenado com aquele mercado e com aquele segmento, tá? Os robôs, né, no LinkedIn, enfim, estão muito voltados com as palavras-chave, tá? Então é importante olhar muito aí para as habilidades que eles estão colocando nas vagas e através disso você também usar as mesmas palavras, as mesmas competências. Tem um vídeo meu, inclusive, ali no meu perfil que mostra uma plataforma gratuita bem legal para você procurar palavras-chave, tá? Deixa eu ver aqui mais. Mais dúvidas, gente? Legal, foi bem produtivo aí. Geralmente minhas lives são de 30, 40 minutos. Eu sou mais prática, não gosto muito de enrolação. Então espero que vocês tenham gostado aí. Deixa eu ver, tem aqui também pedir prazo de retorno, né? Se é ruim. Olha, geralmente é ruim se principalmente for naquela pergunta, né? Ah, você tem alguma coisa, alguma pergunta que você queira fazer? Eu sugiro fazer uma pergunta mais interessante do que essa, né? E também o prazo, de novo, volta aqui nessa questão nossa da ansiedade, lembra? Então, em vez de eu ficar preocupada com o prazo, que eu falo assim, né? A ansiedade é sempre com alguma coisa que não aconteceu, que a gente tá preocupada. Canaliza a tua energia no que tá no teu controle. Tá no teu controle, né? A resposta ou a aprovação em si, não tá no teu controle. O que tá no teu controle é ir lá fazer uma boa entrevista. O que tá no teu controle é continuar procurando por vagas, né? Porque eu vejo também isso acontecer. A pessoa vai para uma entrevista, aí ela amou lá aquela vaga, aquela oportunidade, aí para de fazer as outras ações na semana. Não se candidata mais, desaparece do LinkedIn. Aí, claro, a ansiedade com relação àquela aprovação vai estar lá em cima, né? Por quê? Porque eu também nem continuei fazendo mais nada. Então, isso não tá no teu controle. Ser aprovada ou o prazo do retorno, foca em continuar buscando aí, se candidatando, tá? Mas geralmente também, assim, passou de 15 a 20 dias, não tem problema algum mandar uma mensagem. Olha, né, eu participei do processo X, eu tenho muito interesse, por isso estou retomando para entender se eu ainda estou sendo considerada no processo. Então, esse tipo de movimentação também você pode fazer, caso você realmente esteja, né, muito ansiosa, o que é normal, mas às vezes, principalmente se você até já está com uma outra oportunidade, talvez tenha que decidir, tomar ali fazer uma escolha, e aí você talvez prefira aquela primeira oportunidade, aí super faz sentido, né, você entrar em contato, fazer esse movimento. Mayra tá perguntando sobre autoconhecimento, né, ter clareza do que sabe fazer, saber o que gosta de fazer e, por fim, o que o mercado precisa e vai pagar pelo seu trabalho. Ótimo, né? Minhas clientes, elas vêm já com o dever de casa pronto. Maravilhosa. Muito bem. Exatamente isso, né? A gente precisa responder vários porquês que eu trago sempre no processo. Então, assim, por que você faz o que você faz? Tarefa de casa, ó, gente, vamos terminar a live com essa tarefa aqui para mandar bem aí nos processos seletivos, principalmente na etapa da entrevista, que é o tema da live aqui, ó. Responda esses porquês. Então, assim, por que você faz o que você faz, né? Por que você está se candidatando naquela vaga? E por que, né, eles deveriam te contratar? Então, acho que são 3 porquês, assim, bem legais para que você retome a tua história, para que você retome a conexão com o que você quer em termos de carreira e principalmente para que você se valorize, do tipo... de novo, não tá no meu controle saber se é a Mayra ou se é a Kelly que vai ser aprovada. Eu tenho que mostrar o que eu, Kelly, tenho de bom. E se para eles for suficiente, se for isso que eles querem, com certeza vai dar match. Fez sentido, gente? Gostaram? Quero saber aí.
Excelente comentário, o Fábio colocou aqui. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui na caixinha. Deixa eu ver. Acho que não, tá? Mas fiquei feliz aí de vocês estarem aqui comigo hoje. Segunda-feira temos aí a aula, a super aula, né, da rota para recolocação. Nela eu vou trazer 4 erros, inclusive, né, sobre o processo seletivo em si, sobre toda a jornada aí de recolocação. Aqui hoje eu foquei mais na entrevista. E lá eu vou contar um pouco mais o que eu entendo, né, que acontece nesse processo aí que acaba reprovando vocês. Então, são anos de experiência como recrutadora, depois como coach aí de carreira, né, já consegui recolocar mais de 500 pessoas no mercado. Então, tenho certeza que é uma aula, assim, que vai ser incrível. Tô preparando com muito carinho para você. Mesmo que depois, né, você não entre pra turma de mentoria, não tem problema, tá, gente? Eu gosto muito de ser transparente. Vem, assista a aula, vai sair com muitos insights, como o Fábio tá falando aqui. Então, a ideia é que realmente seja muito prático, seja muito aplicável aí realmente no processo. Então, tenho certeza, né, que depois dessa aula aqui, dessa live, por exemplo, vocês já não cometeriam mais esses erros nessas perguntas, por exemplo. Então, essa é a ideia, né? Quando a gente busca conhecimento, quando a gente busca informação, a gente já muda a rota. Lembra da história da rota? Então, a gente muda a estratégia, muda o caminho. E aí, quanto antes a gente perceber isso, a gente encurta esse caminho, a gente chega mais longe aonde a gente quer, a gente chega mais rápido onde a gente quer, porque tem vários caminhos para chegar onde a gente quer, né? Será que eu tô escolhendo o caminho mais rápido? Será que eu tô escolhendo o caminho mais assertivo? Então, venha comigo nessa aula, tá? A ideia de abrir a mentoria em grupo é porque realmente eu não tenho mais espaço na minha agenda aí para as mentorias individuais. Sou muito grata, com certeza, aí pelos clientes, enfim, todo mundo que confia no meu trabalho. Então, uma forma de ajudar mais gente é sim trazer essa perspectiva pro grupo, e também, claro, o grupo ele tem mais acessibilidade, tá? Então, um processo individual ele é mais caro do que um grupo, né? Então, o grupo ele também vai ter a mesma qualidade de entrega. A ideia do grupo, inclusive, é essa, né? Que tenha muita troca. Então, como eu falei, né? Um faz pergunta, já ajuda lá pro colega, porque a dúvida era com certeza a mesma. Eu faço muita simulação ao vivo, né? Muito prático, tipo, o pessoal até brinca, né? Meu Deus, lá vem a Kelly fazendo a pergunta pra mim, né? Porque é isso, eu falo que a hora de errar é aqui, né? Não lá na entrevista, lá naquela entrevista que você tanto quer. Então, é isso, convide outras pessoas, me chame inclusive ali no particular, caso vocês não tenham um link para entrar no grupo, que no grupo também tá rolando alguns materiais gratuitos, inclusive um e-book de LinkedIn, do zero aí para você construir teu perfil. Quem pediu aqui de LinkedIn, lá também tem todo o passo a passo para criar o teu perfil, deixar ele mais vendível. Inclusive eu fui uma das selecionadas pelo LinkedIn, né, para ser uma LinkedIn Creator, então tive várias mentorias com o pessoal do próprio LinkedIn, então é um material aí super rico, que tenho certeza que é uma plataforma hoje, né, mais importante para recolocação, então sim, esteja lá. E não só para quem está buscando recolocação, mas para se manter também atualizado no mercado, para quem às vezes trabalha como PJ também, tem algumas vagas lá que são vagas realmente, né, freelancers, assim, então, enfim, tem muita coisa, além de se manter atualizado, porque aí, como eu falei até esse exemplo de pergunta aqui mais voltado para atualização de mercado, é um ótimo lugar para você ler notícias. Eu me mantenho muito atualizada pelas ferramentas, pelas notícias e pelos conteúdos, né, que os colegas também contribuem lá dentro na rede. A gente se mantém aí super atualizada sobre o mercado. Vale super a pena, tá? Sou uma defensora, uso ele há muito tempo, então vocês vão sempre me ouvir falar bastante. Espero vocês na segunda-feira, na aula aí, vou trazer esses 4 erros do processo de recolocação e a ideia é acelerar, fazer com que essa recolocação aconteça ainda esse ano, porque é esse ano que tem muita oportunidade, certo? Virou aí janeiro, o pessoal já dá, né, uma acalmada, mas essa época do ano, ó, tá bombando gente de vaga, então bora lá, quem busca recolocação é o momento ideal para isso, fechou? Beijo, gente. Obrigada aí por vocês estarem aqui. Vamos nos falando.